Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura. Você que chega para nos acompanhar é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós estamos fazendo a live que estava prevista para segunda-feira, passamos aqui para a quinta, em virtude de alguns probleminhas técnicos que tivemos naquela ocasião, mas é o nosso episódio de número 30, no qual nós conversaremos sobre o crepúsculo da verdade e a crise da ciência na era da desrazão. E para conversar conosco sobre esse importante tema da crise da ciência, nesses tempos, né, de pós-verdade e assim por diante, nós contamos hoje com a presença do professor Vinícius Carvalho da Silva, que é doutor em filosofia e professor vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Olá, Vinícius. Muito bom dia e muito obrigado por participar conosco aqui da nossa iniciativa. Bom dia, professor Danilo. Bom dia, professor Wayne César. É um prazer estar aqui. É isso aí. Muito obrigado. E, como sempre, estamos aqui bem acompanhados com nosso amigo e professor, colega, Wayne César. Bom dia, Wayne. Muito bom dia, Danilo. Quinta-feira fria, né? Dessa vez. Muito bom dia, Vinícius. Mais uma vez, obrigado igualmente por estar conosco, por ter aceito o nosso convite. Bom, você já nos conhece, não é? Nós somos o Conjectura, somos um projeto de divulgação, de defesa e promoção das ciências humanas. Então, a cada semana, recebemos aqui um convidado, um pesquisador da área de ciências humanas, hoje um pesquisador da área de ciências humanas, da filosofia, que pesquisa a ciência, não é? Professor Vinícius. Então, o tema importantíssimo, como a gente já havia comentado na segunda-feira, um tema atualíssimo, como a gente também já havia comentado na segunda-feira, e é muito importante que você que nos acompanha, que está conosco nesse projeto, que você divulgue a nossa live, especialmente no momento em que ela ocorre. Então, está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, pode deixar o seu comentário e também compartilhar o conteúdo que nós vamos produzir aqui. Neste momento de muita dificuldade para as ciências humanas no Brasil, óbvio, não só para as ciências humanas, mas momento de também muita dificuldade para as ciências humanas, é muito importante poder trazer ao público, né, o modo como as ciências humanas produzem o seu conhecimento, os resultados das pesquisas em ciências humanas, as posições que os pesquisadores em ciências humanas sustentam. Então, desde abril, nós estamos com esse projeto. Hoje, né, Danilo, já avisar o nosso querido público de internautas, hoje, uma espécie de última conjectura do semestre, visto que nós teremos um intervalo aí de 15 dias apenas, quer dizer, voltaremos no dia 17 de agosto, e acho que a gente fecha um pouco, né, Danilo, com chave de ouro, trazendo o Vinícius para discutir esse tema importantíssimo e que está diretamente relacionado com os nossos objetivos, né? Uma vez que uma das nossas características, né, Danilo, inclusive no próprio termo que dá nome ao projeto, né, é pensar conjecturas, portanto, proposições que estão para além dessa dimensão exclusivamente da crítica, né, e pensar essas conjecturas e proposições de modo científico. É um dos princípios, não é, Danilo, quando a gente pensou o projeto. Então, acho que o Vinícius cumpre esse papel um pouco de fechar com chave de ouro as nossas atividades do semestre no Conjectura. Sem sombra de dúvidas, Wayne. E acho que também é uma tarefa que nós tentamos cumprir aqui ser uma espécie de força contrária ao obscurantismo, né, ou a demais iniciativas que tendem a negligenciar ou mesmo diminuir o valor produzido, aquilo que é produzido pelas ciências de um modo geral. Então, sem dúvida, há um alinhamento muito grande entre o trabalho do professor Vinícius e o que nós vemos tentando fazer aqui também no Conjectura. Apenas gostaria de lembrar que os programas, as lives que nós fazemos todas as segundas e quintas-feiras, elas ficam registradas. Você pode acessá-las posteriormente na nossa página do Facebook, mas também consegue acessá-las no nosso canal do YouTube, em formato de vídeo, e em formato de podcast no Spotify. Tá? Os links para você acessar essas outras redes sociais e também o nosso Instagram
você consegue aqui na descrição da nossa postagem. Agora, Vinícius, eu gostaria de passar a palavra para você, mas antes de entrarmos propriamente na discussão do nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir, por gentileza, para você contar para nós um pouco mais a seu respeito, quem é Vinícius, um pouco da sua trajetória. Por favor, fique à vontade. Olá, bom dia novamente. Você me passa uma tarefa inglória, Danilo, que é falar sobre mim. É sempre uma dificuldade. Quem sou eu? Bom, falando um pouco da minha trajetória acadêmica, digamos assim, né? Eu tenho formação em filosofia, essa formação é no Rio de Janeiro, minha alma mater é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi ali que eu fiz a graduação, mestrado, e doutorado e pós-doutorado, mas transitando entre instituições. Existem algumas instituições que me são muito caras no Rio. A UFRJ, onde eu realizei alguns estudos no momento do mestrado e depois no doutorado, o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde tantas e tantas vezes me reuni ali no grupo de estudos, o SCTS, Estudos Sociais e Conceituais de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que reúne um grupo que tem uma característica interessante, que tem muito a ver com o modo como eu penso a filosofia e o lugar da filosofia no mundo acadêmico, no mundo científico. É um grupo que reúne filósofos, físicos, cosmólogos, pessoal que trabalha com matemática, sociologia, história, né? Então, existem algumas instituições do Rio de Janeiro pelas quais eu transitei, como a Fiocruz, estudando história das ciências e da saúde. Desde a graduação, o que mais me chamava a atenção era a filosofia da ciência, sobretudo a filosofia da física. No entanto, mais do que a filosofia da física, o pensamento filosófico dos físicos, a filosofia produzida por aqueles que são físicos de profissão e se notabilizaram nas ciências da natureza. Einstein, Planck, Heisenberg, Schrödinger. E num determinado momento ali, a própria filosofia da física também me levou a pensar a física médica, o que me puxou um pouquinho para o campo da história e da epistemologia das ciências biomédicas. Então, esses são mais ou menos os meus interesses. Aí depois fui fazer um pós-doc em saúde pública na própria UERJ, mas sempre transitando, portanto, digamos assim, nessa região de fronteira entre filosofia, ciências da natureza, ciências físicas, ciências biomédicas. Excelente, excelente, Vinícius. E, bom, para hoje você nos propôs esse tema, né, Vinícius? Até um tema estético, nós brincávamos aqui, Danilo, né? O crepúsculo da verdade, né? Uma espécie de decadência da verdade diante da crise da ciência, nisso que você está chamando de era da desrazão. Bom, a pauta aí, é claro, né, é o problema da crise da verdade. Isso evoca uma série de fórmulas muito difundidas, inclusive no senso comum, né, como, por exemplo, a noção de pós-verdade, e como que isso acaba confrontando um pouco valores epistemológicos importantes, né, como a questão da objetividade, da factualidade, como você bem nos propôs. Então, para a gente começar um pouco, Vinícius, o nosso bate-papo, explique para nós com mais detalhes esse quadro de decadência, eu entendi crepúsculo como decadência, né? Você pode até me corrigir, mas essa espécie de descrédito que a verdade, né, tem encontrado
nisto que nós podemos chamar aí de crise da ciência ou era da desrazão, como você propôs. Sim, perfeito. Nós vivemos aqui no mundo ocidental sob a égide, digamos assim, de matrizes culturais que remontam à antiguidade, né? Nós temos um lastro histórico greco-romano muito evidente. Temos também, por assim dizer, né, uma tradição judaico-cristã. Todas essas coisas se combinam ao longo do processo histórico. E, evidentemente, nós temos como herança a cultura de diversos outros povos e outras matrizes, né? Dos povos ancestrais, tradicionais, do povo africano. A cultura árabe também foi muito importante para a formação da Europa. Mas, se nós focarmos nessa oportunidade, nesses dois pilares mencionados em primeiro lugar, que eu chamaria do pilar greco-romano e do pilar judaico-cristão, em ambos, a ideia de verdade, né, ela é central. Então, nós estamos falando aqui de alguma coisa que se encontra em termos históricos, genealógicos, no nível fundante e fundamental do que entendemos por civilização ocidental, desde já reconhecendo que a própria ideia de civilização merece ser problematizada, e assim o é no escopo de diversas ciências e da própria filosofia. Mas vamos então partir de um pressuposto simples, a título inclusive de economia, de que quando falamos em verdade, falamos, portanto, de um conceito fundante do Ocidente. Geralmente, num sentido muito esquemático, muito didático, né? Quando nós vamos ensinar o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, nós reproduzimos, talvez, displicentemente, alguns clichês, né? Por exemplo, eu acabei de falar aqui do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, quando, na Antiguidade, não havia Grécia. Né? Não havia essa unidade, e o que chamávamos de Grécia em nada deve se confundir com um país moderno que recebe esse nome. Havia um mundo cultural helênico, né? Sem unificação, dotado de imensa complexidade e pluralismo. E também não há, no nascimento da filosofia, uma ruptura abrupta com a religião politeísta grega, com a cosmologia ou a cosmogonia pré-filosófica. Então, não estou querendo aqui reproduzir esse quadro cândido. Mas, a título de economia, eu vou fazer uma contextualização histórica rápida, me utilizando de um físico-filósofo, que foi o Erwin Schrödinger, o formulador da mecânica ondulatória, matematicamente equivalente à mecânica matricial do Heisenberg, que formam juntas os pilares do que a gente chama de mecânica quântica. O Schrödinger, em uma obra chamada A Ciência e os Gregos, pressupondo toda essa complexidade, desunidade do mundo grego antigo, sem assumir uma visão cândida do que havia ali naquele momento histórico, o Schrödinger defende que a ciência e a filosofia nascem juntas. O Tales seria o primeiro cientista da história, e naquele momento inicial, né, fazer filosofia é fazer física. Hoje nós nos referimos
aos pensadores dessa época como filósofos pré-socráticos, o que é um anacronismo. Porque naquele momento o que nós temos são físicos, pessoas que estão tentando entender a physis, né, em sua mais robusta e arrojada manifestação. Então, para o Schrödinger, o nascimento da ciência e o nascimento da filosofia representa igualmente o início de um grande projeto metafísico que é o de busca da verdade. Então, a filosofia, desde o seu nascedouro, em sua primeira forma, que é a física, a cosmologia, é um projeto veritista. É um projeto marcado por uma tentativa de desvelamento do real. Então, o que os filósofos fazem desde a antiguidade é buscar compreender a natureza tal como ela é. Ou seja, buscar retirar, arrancar esse véu que nos separa de uma compreensão do real. Oh. Por favor. Não, eu ia fazer Não, eu ia só sugerir, Vinícius, agora, especialmente no fim do seu argumento, a conexão desestabilizou bastante. Talvez, se você fechar a sua cam, isso otimize o áudio. Vamos tentar, e aí você continua, porque agora prejudicou bastante a sua reflexão. Se eu fechar a imagem? Isso. Espera aí. Vamos lá. É uma alternativa. Assim? Isso, aí você pode continuar a sua reflexão, por favor. Melhorou o áudio? Não. Vamos lá. Melhorou. Melhorou. Você me interrompa, então, caso volte a falhar, por favor. Perfeito. Mas, tentando retomar aqui, e sendo mais breve nessa contextualização, a ideia seria essa, que a filosofia é marcada, desde os seus primórdios, por uma busca da verdade. Ora, mas o que é a verdade? Né? Como conceituá-la? Aí existem inúmeras teorias da verdade em disputa. Né? Verdade por correspondência, verdade por aproximação, por analogia. O Pierre Hadot, em O Véu de Ísis, nos lembra, entretanto, que desde a antiguidade, uma outra visão filosófica sobre a physis se impôs. Então, nós possuíamos ali uma espécie de disputa. De um lado, o que ele chama de física órfica, essa filosofia marcada pela busca da verdade. De outro lado, uma física prometeica, que se encontra em Ésquilo, que depois vai se encontrar num texto da passagem do século II para o século III a.C., um texto anônimo chamado Problemata Mecânica, em que defende que o grande objetivo dos filósofos ou dos físicos não seria alcançar a verdade, mas intervir no curso dos acontecimentos, intervir no mundo, promovendo, portanto, uma espécie de controle humano sobre o real. Então, eu tenho aqui dois regimes metafísicos em disputa desde a antiguidade. Uma concepção veritista, que pensa a verdade como sendo um valor epistêmico central para a tradição filosófica, e uma concepção instrumental, que prescinde da noção da verdade e que vai buscar em outros valores, como a utilidade, o controle sobre a natureza, a sua guisa, a sua diretriz e o seu norte. O Popper, em 3 concepções sobre o entendimento humano, situa o Galileu como um essencialista. O que é um essencialista? É um filósofo natural
que continua se assumindo como herdeiro dessa tradição veritista. Então, a revolução, a chamada revolução científica, óbvio que isso é objeto de disputa entre os historiadores, não é? Os historiadores descontinuístas, como o Quairé, por exemplo, imaginam que, em um momento, houve uma revolução científica que foi uma revolução metafísica. Nada mais foi do que uma mudança no próprio ambiente filosófico da época, que pode ser caracterizada como um afastamento em relação à física aristotélica e uma retomada ou um renascimento do programa de matematização da física e de geometrização da natureza. E nós vemos isso claramente em Galileu. Então, Galileu é um filósofo natural neoplatônico, veritista, assume essa busca da verdade tão marcante no pensamento de Sócrates e Platão, e ao se afastar justamente da física aristotélica, inaugura, digamos assim, o que nós chamamos de ciência moderna. Então, a ciência moderna não é uma ruptura para com a filosofia, é uma nova fase da filosofia, né? É uma nova fase marcada pelo projeto de matematização e pelo veritismo platônico e neoplatônico. Essa visão galilaica, ela perdura por séculos, sempre coabitando um mundo intelectual, marcado também pela presença daquele outro programa, que é o da física prometeica, que é o programa instrumental. Então, esquematicamente, nós poderíamos, por exemplo, contrapor o veritismo de Galileu, a ideia de que o valor da ciência é a busca da verdade, ao instrumentalismo do Bacon, a ideia de que saber é poder e de que o grande objetivo da ciência é fazer com que o homem, né, se torne o senhor da natureza. É muito interessante nós pensarmos também o contexto cultural da época, porque ambos são fortemente influenciados pela teologia, pelas crenças religiosas, né? Por esse mundo teocêntrico, o que contraria a compreensão de senso comum que nós temos da ciência como algo em conflito com a religião. Não, Galileu e Bacon são fortemente influenciados pela teologia, assim como Newton o será. A diferença é que Galileu vive na Itália, em Florença, em um país católico. E o veritismo entre os católicos é extremamente forte. E Bacon vive em um ambiente protestante, né? Ele é do mundo anglo-saxão. E o mundo anglo-saxão, ele era fortemente influenciado pela tese protestante milenarista, de acordo com a qual cabia ao ser humano efetivar o reino dos céus na Terra. E na visão do Bacon, a ciência seria o instrumento para essa promoção. Se nós aqui dermos um salto imenso, né, porque o tempo da live corre, nós vamos ver que essas duas visões, né, a da busca da verdade e a visão instrumental que a ela se contrapõe, conviveram ao longo da história das ciências da natureza e chegaram ao século XX. Atravessaram o XIX e chegaram ao século XX. Ô, Vinícius? Sim. Deixa eu te interromper. Pode abrir a sua cam, por favor? Acho que a gente identificou o problema. Na verdade, tudo indica que o problema é na minha internet e não na sua. Então, aproveitar esse salto. Bom, agora chegamos ao século XX, então. Não, eu queria só, antes de provavelmente você entrar no século XX, que, bom, né, vai tocar de perto a nossa realidade, só retoma um pouco essa oposição, ou essa contraposição entre
essa teoria da verdade veritista, que você colocou, e essa instrumentalista, porque eu estou pensando o seguinte, mesmo essa concepção instrumentalista, ela é, pelo menos moralmente, justificada com um certo discurso de verdade, né? Uma certa teoria da verdade. Então, só retoma para mim em que medida essa distinção ela parece mais clara mesmo. Quer dizer, você teria um veritismo numa certa tradição, mas a pergunta então é essa: esse instrumentalismo, ele também não é uma versão de veritismo, assim? Ele não se apoia numa concepção de verdade? E aí qual seria a diferença dessa verdade que sustenta o instrumentalismo em relação a essa que sustenta o veritismo? Maravilha. Obrigado pela questão, porque essa questão vai atingir em cheio o século XX, ou vai nos atingir em cheio no século XXI também. Quando nós fazemos uma exposição muito esquemática entre, por exemplo, veritismo de um lado, ou uma outra expressão que eu gosto de utilizar, só que é mais longa, uma concepção epistemicamente centrada de um lado, e o instrumentalismo, né, ou o instrumentalismo utilitário do outro lado, o risco que corremos é de criarmos duas caricaturas e levá-las a sério. Então, nós temos aqui duas imagens antagônicas, diametralmente opostas, e unívocas e autoconsistentes. Bom, eu não vejo assim, né? Então, apresentar desse modo é apenas didático. O que nós temos é um espectro complexo, né, de posições em que nos extremos nós podemos ter um veritismo essencialista e no outro extremo nós podemos ter um instrumentalismo utilitário relativista. São os extremos. E entre os extremos nós temos diversas gradações. Se nós trabalharmos com os tipos ideais, a fim de entendermos os extremos enquanto meras idealizações conceituais, quais seriam as principais diferenças entre a posição A e B? Para um veritista essencialista, o valor da ciência é a busca da verdade. Qualquer aplicação ou produção utilitária é uma mera consequência. Não é mal-vinda, mas não é aquilo que move o cientista. O cientista é aquele que tem, como Einstein diz em um texto sobre a gravitação universal, publicado na Scientific American, o cientista é aquele que nutre paixão por compreensão. Se nós repararmos, isso é quase a tradução do termo filosofia, né? É aquele que ama compreender, é aquele que ama o saber, né? Então, essa, por exemplo, é a visão do Einstein. Se nós tomarmos o Einstein como uma caricatura, um estereótipo desse veritista essencialista extremo, nós teríamos aí um exemplo de um cientista que não está preocupado com as aplicações que o conhecimento pode gerar, que tem por objetivo tão somente compreender o real. Então, reparem necessariamente que, nesse caso, o veritismo se liga ao realismo metafísico. Aquilo que Max Planck, em sua autobiografia científica, diz que são os dois pressupostos da física, das ciências da natureza. O pressuposto de que existe um mundo objetivo independente do sujeito do conhecimento, é um pressuposto ontológico realista, e o pressuposto de que esse mundo físico objetivo pode ser compreendido e comunicado, pode ser conhecido, que seria um pressuposto
digamos assim, racionalista. Então, eu tenho isso aqui nesse extremo. No outro extremo, eu tenho um cientista que abandonou, e aqui eu estou falando dos extremos, abandonou a ideia de verdade, abandonou a ideia de que nós podemos ter acesso ao real. Uhum. Né? Então, o real não é aquilo que nós descobrimos, é aquilo que nós construímos. E muitas construções são possíveis. Agora, entre uma posição e outra, há todo um oceano de gradações. Mas, no século XX, essas duas concepções, elas ainda estão em disputa, mas eu ousaria dizer que o veritismo ainda é muito forte. Quando nós estudamos os físicos filósofos, fundadores da física relativística, da mecânica quântica, mesmo aqueles da mecânica quântica como Heisenberg e o Schrödinger, acusados muitas vezes de não serem realistas, quando nós os estudamos, verificamos que a ideia de uma busca da verdade permanece sendo extremamente forte. Quando nós fazemos essa transposição da física para as ciências biomédicas, por exemplo, nós temos o mesmo tipo de compromisso veritista. Uhum. Há um real, né, a ser conhecido, né, e esse real ele é objetivo, ele é constituído por fatos. Uhum. E a busca dos investigadores da natureza, né, é uma busca por um conhecimento objetivo desse real. Né? Então, parece que aqui eu estou fazendo um raciocínio circular, mas é para frisar o quão importante é essa concepção veritista, digamos assim, na constituição de uma compreensão tanto das ciências da natureza quanto das ciências biomédicas na passagem do século XIX para o século XX. Eu fiz questão de frisar que há uma disputa entre, por exemplo, veritismo e instrumentalismo ao longo da história, para que a nossa audiência não pense, portanto, que o veritismo reinou sozinho, isoladamente, do seu nascedouro na antiguidade até o século XX. Isso não aconteceu. Uhum. Então, a verdade sempre experimentou um ambiente de tensões e disputas. No entanto, me parece que ao longo do século XX, ela experimenta um crepúsculo. Há uma obra do Corredoira, que é um astrofísico espanhol, chamado O Crepúsculo da Ciência, no qual ele trabalha justamente com essa ideia de uma degradação da ciência ao longo do século XX. Então, eu estou aqui fazendo uma brincadeira com o título de sua obra, né, e falando no crepúsculo da verdade. Por quê? Porque o que eu quero sugerir, pensando no que o Corredoira diz, que a ciência está em decadência ao longo do século XX, o que eu quero sugerir é que essa pretensa decadência da ciência tem razões mais profundas. Digamos assim, o que se passa na ciência é reflexo, né, do crepúsculo da própria noção de verdade, do lugar que a verdade ocupa enquanto valor para o mundo ocidental. Uhum. Então, no século XX, nós vamos entrar cada vez mais na era da desrazão, que vai atingir o seu apogeu no século XXI, no momento histórico que nós vivemos. Muito esquematicamente, eu diria que esse crepúsculo da verdade
E essa era da desrazão avança a partir de 3 passos, de 3 etapas. No início do século XX, há um desencanto da razão com a eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, todo aquele projeto feminista, né, se vê confrontado, né? Obras como a de Adorno e Oppenheim apontam, digamos assim, para uma inconsistência dessa razão instrumental. Né? Então, a própria ciência, enquanto herdeira desse projeto filosófico veritista, né, capaz de nos aproximar da verdade, é posta em xeque. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial e na passagem da primeira para a segunda metade do século XX, nós temos o projeto Manhattan, a construção da bomba atômica, né? Então nós temos mais um passo largo, né, nesse desencanto da razão, porque a opinião pública percebe que a ciência poderia não somente nos aproximar da verdade, mas a nos aproximar também da própria destruição, do próprio aniquilamento. Né? E na segunda metade do século XX, no mundo cultural da filosofia, da sociologia e da história das ciências, o próprio conceito de verdade ele vai sendo revisto, ressignificado e muitas vezes até mesmo desconstruído. Né? Por exemplo, no campo das sociologias da ciência, o programa Forte de Barnes e Bloch propõe que todas as verdades, inclusive as da matemática, são construções históricas. E isso é recebido por parte da opinião pública como um endosso do relativismo. Assim como o programa da filosofia pós-moderna francesa seria recebido pela opinião pública como um endosso do relativismo. Então, aquele veritismo arraigado que nós possuíamos, nesse momento, já se encontra bastante combalido. Porque na segunda metade do século XX em diante, entre os próprios filósofos, né, o conceito de verdade passa a ser objeto de uma forte crítica. Por um lado, isso é extremamente saudável, porque formas ingênuas de veritismo vão sendo desmascaradas. Desmascaradas é uma expressão muito forte, mas formas ingênuas de veritismo, formas cientificistas de veritismo, por exemplo, dogmas de que a ciência produz verdades absolutas, definitivas e inquestionáveis, né? Esses dogmas vão sendo desconstruídos. Por exemplo, com a obra do Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. O que nós podemos extrair da obra do Kuhn? Que as verdades em ciência são sempre provisórias e são resultados de um esforço coletivo que pode perdurar por séculos, mas pode ruir a partir do momento em que novas teorias extraordinárias são propostas para solucionar determinadas crises no interior mesmo das comunidades científicas. Então, nós temos um ganho epistemológico ao longo do século XX quando nós refinamos o conceito de verdade. No entanto, quando eu penso nos veritistas do passado, eu não os vejo como ingênuos. Me parece muito claro que quando Galileu, Planck ou Einstein falam em verdade, eles estão extremamente cientes de que a ciência pode se aproximar de um ideal de verdade sem jamais conquistá-lo. Então, parece que eles trabalham numa perspectiva de verdade por aproximação, deixando, portanto, sempre espaço para que novas teorias se imponham.
nos aproximando ainda mais do real. Bom, seja como for, para completar, já percebo aqui que excedi o tempo, encaminho as minhas escusas. Para completar, o que eu queria dizer era o seguinte: o século XX, ele é, digamos assim, filosoficamente plural e ambíguo. Por um lado, ele refina o conceito de verdade, meio que nos vacina contra formas ingênuas de veritismo. Ele nos diz, olha, né, não esperem da ciência verdades absolutas e definitivas. Não espere da razão, né, verdades absolutas. Estamos sempre em busca, em uma busca infindável. E isso é um ganho epistemológico. Por um lado, o século XX nos diz isso, mas, por outro lado, ele abre um flanco para o surgimento de movimentos relativistas que vão ao extremo, que ao invés de dizerem não esperem da razão verdades absolutas, dizem não esperem da razão verdades. Não há verdades, há narrativas. Não há fatos, há discursos. Não há teorias verdadeiras, há construções históricas e sociais. É interessante nós pensarmos como essa visão germina no solo dos movimentos da intelectualidade de esquerda, da intelectualidade europeia de esquerda. Mas no século XXI, o espectro político é terrivelmente arrastado para a direita. E aí o relativismo de direita entra chutando a porta a partir de suas estratégias de pós-verdade e de fake news e com uma violência brutal, reforçando a ideia de que já não é possível falar em verdade, né, de espécie alguma, nem por correspondência, nem por aproximação, que já não é possível cultivar a verdade nem como valor no plano axiológico, no plano ético, e que estamos todos, portanto, reféns das versões mais fortes, das narrativas mais poderosas e dos fatos, não como eles são, mas como se constituem a partir de estratégias robóticas de disseminação. Então, não sei se ficou confuso, mas me parece que no século XX, essa era da desrazão atinge um clímax, porque nós não temos mais um debate intelectual autêntico entre veritismo e instrumentalismo. Tivemos esse debate até algum momento da segunda metade do século XX. Depois, o debate virou combate, a ágora foi esgarçada, chutaram a porta com a mensagem de que não é a verdade, mas a narrativa, o discurso, a propaganda que domina o núcleo do mundo contemporâneo. Claríssimo, claríssimo, Vinícius. É até difícil, bom, nem vou comentar nada, eu tenho mais inquietações que sua reflexão geram e com as quais eu já venho lidando assim, há algum tempo, e talvez ser um pouco... vou radicalizar ainda mais aqui a sua posição, que já está bastante radical, mas dizer, como que no século XXI, inclusive, pelo menos no plano cultural, a força dessas narrativas ou dessa concepção relativista passa a ter um altíssimo poder político, que ela é simplesmente presidentes
países importantes do mundo, né? Falando aqui do Brasil e dos Estados Unidos, obviamente. Então é gravíssimo. E essa gravidade a gente pode tocar com a mão nisto que nós estamos vivenciando no Brasil hoje em dia. Não é preciso nem falar muito, isso é tangível, né? Mas aí, também para abrir a palavra para o Danilo, Vinícius, eu queria só te colocar uma angústia, que eu tenho, inclusive, pensado e trabalhado em cursos, que é o problema epistemologia e política. Então, a minha posição sobre esse problema, primeiro é que isso é um problema, né? Segundo é o seguinte, eu reservaria, pelo menos didaticamente ou esquematicamente, um direito à epistemologia de não ser política. Isso é muito importante porque, para alguns, a epistemologia não tem esse direito. A epistemologia sempre é política. Não, eu, mesmo que sou um pouco conservador, politicamente e epistemologicamente, eu preciso reservar um espaço que é puramente, desculpa o termo, eu sei que é pesado, é puramente epistemológico. Porque, senão, a política domina tudo. Isso é resultado desse construtivismo ou desse relativismo e etc. Então, nessa linha de distinção, que eu sei que ela é problemática, tem uma série de problemas a ser resolvidos aí. Nessa linha de distinguir epistemologia e política, eu diria, a posição final com que você conclui sua reflexão, ela é a posição moderada, né? Quer dizer, quando você diz, bom, o que nós estamos falando aqui é de uma teoria de aproximação da verdade. Então, ao mesmo tempo a tentativa dos filósofos, que eu conheço, pelo menos, não exatamente da filosofia da ciência, mas é comum você encontrar textos hoje de filósofos que estão enfrentando esse problema, justamente essa menção. Bom, o que nós estamos pensando aqui são novas teorias da verdade. Quer dizer, ao mesmo tempo você não abandona a verdade, mas você aceita que a verdade precisa ser ressignificada, ela precisa ser redefinida, né, e etc. Então isso está no plano de muitos teóricos, né, essa questão da importância de não abandonar a verdade, né, como valor epistemológico claro. Eu vejo que isso é mais frágil na política. Então parece, Vinícius, eu entendi perfeitamente o que você disse, queria só que você comentasse, parece que a decadência da verdade, ou o crepúsculo da verdade e da ciência, ela é muito mais acentuada e aguda no âmbito político. E o âmbito político, porque aqui eu estou dizendo político no sentido bem amplo do termo, que envolve cultura popular, que envolve senso comum, que envolve todos os problemas, né, do analfabetismo, da falta de pensamento crítico, etc., que isso a gente tem no campo epistemológico. Então, eu sempre insisti aqui, né, Danilo, dizer o seguinte, olha, crítica à ciência. Isso não é novidade nenhuma no campo da epistemologia. A epistemologia se constrói como uma crítica à ciência. A própria ciência se constrói como uma crítica à ciência. Isso é uma grande novidade no campo popular. Isso é uma novidade no campo político. Esse é o problema. Então, Vinícius, eu queria saber se você concorda com essa distinção e dizer assim, pensando agora só nos limites do campo político, que tipo de solução a gente poderia pensar? Porque lá no campo político não basta essa posição moderada de não abandonar a verdade. Por isso que, quando a gente vai para o campo político, eu tenho dito aqui, né, tem que defender ciência mesmo, com força. Só que lá no campo político, você é acusado de positivista e de dogmatista, ou nos seus termos, de veritista. Só que não é isso. Porque no campo epistemológico, você sabe perfeitamente, conhece esse debate que você trouxe, e sabe que não tem sentido nenhum você ficar defendendo a noção de verdade do século XVII. A gente sabe disso. Mas no campo político, você precisa ir com mais eloquência. E aqui eu acho, Vinícius, desculpa, estou me alongando muito, aqui eu acho que nós, pesquisadores e cientistas, não estamos sabendo fazer. A gente tem muito preciosismo, não, eu sou moderado aqui, mas lá, sabe? Então eu acho que isso, nós não estamos ajudando nesse sentido, quando poderíamos ajudar. Então, talvez antes de você falar, eu queria abrir, desculpa, Danilo, eu acabei
À vontade. São angústias. Se você quiser emendar aí alguma questão para o Vinícius... Eu acho que eu vou deixar a palavra com o Vinícius para ele comentar a sua fala e depois eu faço uma interjeição. Tá bom, eu não falo mais nada hoje, então. Ok. Não, maravilha. Meus amigos, eu peço mais uma vez desculpas por ter me alongado muito na parte inicial. Imagina. Não, veja bem, eu concordo completamente com o que você colocou agora. Existem determinados espaços que são diferentes entre si e cada um tem a sua liturgia. Eu não tenho como querer, no debate público, ficar discutindo o fundo do sem fundo de tudo que há, como se eu tivesse nos rincões esotéricos da academia. Eu não tenho tempo, eu não tenho margem de ação para ficar relativizando determinadas coisas no debate público. Ali é tudo ou nada. É ciência, sim. É universidade, sim. Uma defesa radical e intransigente. Forte. Por quê? Por diversas razões. Primeiro, porque o que está sob ataque no momento atual não é o partido A, o partido B ou o fulano de tal. São os valores mais básicos daquilo que nós entendemos por sociedade moderna. A democracia está sob ataque. O Estado de Direito está constantemente sob ataque. A universidade está sendo desconstruída por meio de antiministérios e bombardeamentos sem fim. Então, como filósofo, como cientista, nós vamos para o espaço público tentar, sei lá, parecer cultos, refinados e levantar algumas questões. Não, mas veja bem, o que é a verdade? Não, isso eu faço na academia entre os pares. Na praça pública eu tenho que defender a ciência. Eu estou no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo. Eu não tenho tempo para ficar discutindo verdade por aproximação, por correspondência, construtivismo, blá, blá, blá. A questão é a seguinte, existe verdade absoluta sim. E a verdade absoluta é a seguinte, vai ao médico e faz o tratamento, senão você vai morrer. Como é que eu falo que não existe verdade absoluta no meio de uma pandemia, para minha vizinha? Eu vou ser relativista? Ah, não, toma cloroquina assim, depende. Não tem tempo para isso. Então, eu concordo inteiramente contigo. Não sei se eu peguei o espírito, se eu estou concordando corretamente. Mas eu acredito, sim, que enquanto intelectuais, enquanto pensadores, nós temos um espaço da epistemologia pura, temos o espaço da pesquisa pura, da pesquisa básica, né? Mas, enquanto interlocutores entre universidade e sociedade, sobretudo nesses momentos de crise, nós precisamos ser claros e enfáticos na defesa da ciência e da universidade. Uhum. Perfeito. Excelente. Vinícius, eu tenho não é exatamente uma indagação, é mais assim, posso dizer que um ponto de vista a respeito do que você falou, e eu gostaria de te ouvir a respeito. É claro, né, você trabalhou, né, nos trouxe essa separação entre um veritismo, com viés mais, podemos dizer assim, absolutista, né, da verdade, a verdade existe, os fatos existem, e de outro lado, o que você chamou de instrumentalismo utilitário relativista, né, ou seja, no sentido assim de, até podemos dizer assim, antropocêntrico, né, de fazer com que o homem seja o senhor da natureza e assim por diante. Eu queria te perguntar, assim, tentar entender melhor essa, podemos dizer assim, ascensão da desrazão, ou ascensão, né, assim, podemos até, do ponto de vista da história da filosofia, remontar isso, acredito que ao Nietzsche, né, seria talvez o grande primeiro projeto, assim, de
de crítica a uma filosofia de viés mais iluminista, como a do Kant, por exemplo, a minha dúvida você fala, né, acho que com a chegada do século XX, ali, os primeiros autores ali da primeira geração da escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, como que eles investigam um pouco acerca dessa, vamos dizer assim, desse enfraquecimento da razão, né, instrumental, enfim, em proporcionar esse, podemos dizer assim, esse plano, esse chão, né, esse solo de segurança a partir do qual a civilização possa ser, vamos dizer assim, construída, né? Enfim, meu ponto é o seguinte, tá? Se não haveria, Vinícius, se no decorrer, né, no decurso da história, tanto da ciência quanto da filosofia, uma falha por parte desse viés mais voltado para o veritismo, isso que você chama de veritismo, pelo seguinte motivo. O que me parece é que houve, né, em determinado momento, uma espécie de soberba da razão. Tá? Eu não quero soar relativista, não quero soar, enfim, qualquer instrumentalista, mas à medida que se nós pegarmos na história da ciência, por exemplo, houve um momento ali, você pode falar melhor do que eu, que na física pensava-se estar muito próximo daquilo que seria uma teoria de tudo, né? Uma teoria que daria conta de explicar todos os fenômenos do universo, e aí com desenvolvimentos posteriores, né? Isso, claro, acredito século XVII, XVIII, né? E com desenvolvimentos posteriores, física quântica, etc., isso provou-se como um grande equívoco. Então, isso me parece um indício dessa soberba, tá? Um outro indício, claro, só estou colocando pontuações, tá? Talvez esse projeto iluminista também, já de filósofos que antecediam o próprio Kant, de ter uma espécie de visão enciclopédica, né? Uma visão que seria capaz de abranger os problemas do conhecimento, os problemas da estética, os problemas da moral, né? Os problemas da política, enfim. Então, eu fico pensando assim, se não houve em determinado momento um projeto que tentava depositar sobre a ciência mais do que deveria ser depositado sobre a ciência e sobre a razão, depositado sobre ela mesma, e aqui eu faço um apontamento que talvez, com o descuido de não distingui-la, e aqui remonto à fala do Wayne, de não distingui-la da política e da moral. Quer dizer, não é por si, né, me parece, pelo menos num olhar, assim, um primeiro olhar, um problema da ciência por si mesma, a existência de uma bomba atômica capaz de exterminar uma cidade, ou talvez até colocar em risco a vida humana, ou a vida em geral no nosso planeta. Problema moral, problema do caráter dos indivíduos. Essa distinção me parece que não foi bem realizada, né? E daí críticas severas passaram a ser efetuadas dentro do próprio seio acadêmico, né? Acredito eu, e aqui faço uma especulação, né, do ponto de vista historiográfico, que acredito que remonta a Nietzsche, depois passa ali por uma tradição francesa que perdura até hoje, né? Então a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, né? Se não houve essa falha, e assim, claro, né, nós precisamos resgatar, acredito eu, esse projeto, né? Porque, como você colocou, me parece que de um lado, então, a gente fica com terra plana ou, sei lá, toma vinagre de maçã com suco de limão de manhã e você não vai ser atingido pelo vírus, enquanto que de outro lado a gente fica com essa posição de defender uma espécie de absolutismo científico que, do meu ponto de vista, parece correr no risco de adentrar em esferas que não pode adentrar. Porque quando você coloca essa posição no debate realizado na esfera pública, eu penso, não, eu também não tenho motivo nenhum para não defender a ciência, para não defender a pesquisa científica, a universidade, mas aí eu fico pensando também se isso não seria uma aproximação dessa soberba, na medida em que, bom, então tudo isso, então tudo que acontecer vai ter que ser responsabilidade ou partir ou ter como, vamos dizer assim, responsável a ciência, do mesmo modo que aconteceu, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX, que ocorreu
né, que deu no que deu. Eu não sei se eu fui claro, Vinícius, mas eu queria te ouvir um pouco, porque talvez a sua fala possa me ajudar a esclarecer um pouco aqui as minhas intuições. Não, perfeito. Tem muita coisa aí, né? Eu tentei pincelar algumas coisas, eu vou tentar discorrer sobre esses pontos. Você levanta uma série de problemas fundamentais. Acho que o nosso primeiro desafio é defender a ciência, jamais o cientificismo. Identificar qual postura, né, representa uma atitude científica perante a vida e qual postura representa uma atitude cientificista, absolutista, cândida. O Pedro Américo, um dos maiores pintores brasileiros, pintou a Batalha de Campo Grande, a Batalha do Havaí, o Grito do Ipiranga, pouca gente sabe, mas ele foi filósofo da ciência, com doutorado defendido na Bélgica. E o Pedro Américo, ele era um veritista, tinha em Copérnico e Galileu seus dois grandes modelos, e a grande briga do Pedro Américo era com o positivismo. Porque para o Pedro Américo, o positivismo teria representado, digamos assim, é óbvio que não se utiliza essa expressão, mas teria representado o primeiro sinal do crepúsculo. Porque o positivismo ele seria cientificista e não científico. Ele promoveria uma exaltação da ciência, né? Ele colocaria a ciência no centro, né, do mundo cultural. Então, nós teríamos saído de um teocentrismo, depois de um antropocentrismo, né, para uma sociedade centrada completamente nos ideais de técnica e de ciência, né? Eu acho interessante essa crítica que o Pedro Américo faz do cientificismo, porque ela me leva, do positivismo, porque ela me leva a pensar que defender a ciência não é poupá-la de crítica, de autocrítica, nem pensar que ela deva ocupar o trono supremo, o centro supremo do mundo cultural. O Schrödinger, que eu já citei, em A Natureza e os Gregos, ele tem um dito muito interessante. Ele fala assim: qual é o valor da ciência? Acredito que o valor da ciência é participar da busca filosófica por compreensão daquela questão posta por Plotino: quem somos nós? E que a ciência só possui valor quando participa dessa busca ao lado das outras atividades humanas, como a arte, a literatura, a política. Então, eu tenho aí um físico profissional, que seria prêmio Nobel de Física depois, defendendo que a ciência caminha junto no mundo da cultura com as outras áreas. Acho também uma importante postura para nos vacinar contra uma perspectiva cientificista. Então, o que me interessa? Me interessa a seguinte questão: é possível uma forma de veritismo plural, complexo e libertário? Porque o veritismo, ao longo da história, ele foi utilizado politicamente por sistemas totalitários. O que é a Inquisição, por exemplo, senão um movimento político intercontinental de imposição de uma verdade absoluta? A ideia de que um grupo privilegiado tem um acesso especial à verdade, ela é extremamente perigosa. Seja esse grupo formado por políticos profissionais ou por cientistas. Então, me parece que essa forma de veritismo, uma forma cientificista, absolutista e totalitária, é completamente indesejável.
Nisso, eu acho que qualquer pessoa razoável estaria de acordo. Quando eu penso no veritismo de Einstein, de Heisenberg, de Planck, do próprio Schrödinger, creio que estou lidando não com o veritismo dessa forma, mas com o que eu chamaria de um veritismo axiológico. A verdade como um valor, como uma espécie de ideal. Por quê? Ora, nem que seja por razões éticas e estéticas. Porque a verdade, poeticamente, há de ser mais bela do que a mera utilidade. Porque a verdade há de ser um ideal mais belo do que o poder. Porque buscar a verdade há de ser algo mais poético, há de ser algo mais potente do que simplesmente buscar o lucro, buscar o poder. Então, me parece que o Einstein, que o Planck, que essa turma que funda a física contemporânea assume uma forma de veritismo axiológico. Eles estavam, no plano epistemológico, cientes de que não iam alcançar verdade nenhuma. Claro. De que uma compreensão definitiva do real é inalcançável. De que a própria ideia de verdade por aproximação nada mais é do que a ideia de uma teoria autoconsistente que sobreviva ao debate público. Mas não há nenhum tribunal que possa decidir se, em última instância, essa teoria é ou não verdadeira. Então, me parece que o veritismo desses cientistas da primeira metade do século XX já não é um veritismo essencialista e absolutista que pode descambar ou endossar um totalitarismo. É um veritismo axiológico e até mesmo estético. Né? Envolto num certo grau de poesia. Quando Einstein diz, olha, não há nada mais nobre para o ser humano do que a beleza e o mistério do universo sem fim e a busca por compreensão desse universo. Então é uma questão axiológica e estética, me parece. E já não mais ontológica e epistemológica, ou não mais, talvez eu esteja exagerando. Mas, quer dizer, no sentido epistemológico, o grau de crítica já está muito elevado no século XX. E ninguém ali está disposto a comprar a ideia de que nós vamos alcançar verdades absolutas e inquestionáveis. Quando eu digo ninguém ali, eu estou exagerando, mas de um modo geral. Então, me parece que sim, há um uso político do veritismo, que é extremamente perigoso e problemático, mas me parece também que esse veritismo axiológico nos leva a pensar que a esfera da produção do conhecimento científico não é ideologicamente neutra, porque a partir do momento em que eu seleciono um valor ou um princípio axiológico para me guiar, já não há neutralidade ideológica e, portanto, também não há neutralidade moral. Por isso, penso eu que o problema da bomba atômica é, de fato, um problema moral, é, de fato, um problema ético, político, axiológico, mas nada disso, em última instância, é estrangeiro, é estranho à produção do conhecimento científico. Um veritismo axiológico não pode ser ideologicamente neutro. A ciência não pode se apartar do mundo da vida e do mundo da moral. Vinícius, eu tive uma intuição aqui na sua fala, especialmente quando você falou da questão da verdade como um valor que precisa assim, conviver com demais valores. E eu gostaria de colocar uma breve citação para a gente refletir aqui. Claro que já estamos encaminhando para o encerramento, né? Talvez fique mais assim como uma questão em aberto para a gente pensar. Eu tiro essa citação do livro de um filósofo que eu estudo já há bastante tempo, inclusive é o principal autor no qual baseei minha tese de doutorado, que é o John Rawls, aqui de Uma Teoria da Justiça. E veja que interessante, ele abre o livro
primeira seção, ele vai dizer o seguinte: a justiça, esse é o objeto dele, né, mas ele vai dizer o seguinte: a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é, ou seja, a verdade é a virtude primeira dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira. Daí ele entra depois para outras questões de justiça. E o que me parece muito coerente, muito próximo do que você nos disse agora, Vinícius, é que a ideia de justiça de John Rawls, é claro que ele tem, ou ele tenta formular uma ideia, uma imagem de sociedade justa, para a qual nós podemos nos aproximar, assim como essa ideia de verdade para a qual nós podemos nos aproximar. Mas acho que ele traz uma contribuição muito interessante também, que talvez a gente pudesse também voltar os olhos para a ciência, que é a noção de justiça procedimental. Ou seja, a justiça ela não se dá necessariamente naquele ideal perfeito, utópico, a partir do qual nós tentamos gradativamente nos aproximar. A justiça ela é um resultado de uma série de procedimentos racionais e razoáveis e bem articulados que, claro, pensando do ponto de vista da justiça democrática, né, ali a partir do próprio funcionamento das leis, das instituições sociais, vai fazer com que a circunstância ela seja justa e ela perdure no decorrer das gerações. Penso que essa ideia de verdade, né, claro, aqui, né, usando o John Rawls para pensar isso, essa ideia de verdade não apenas como ideal a ser alcançado, aquele ponto de chegada, mas também como caminho a ser percorrido na medida em que a gente precisa de procedimentos, né? A gente precisa do método científico que é rigoroso, a gente precisa da comparação dos pares, né, da mesma pesquisa, né, repetição, enfim, para que a partir disso a gente consiga construir uma base sólida de compreensão dos fenômenos, né, de compreensão da natureza e assim por diante. Acho que pode ser uma contribuição interessante também, né, não pensar apenas como um fim, mas também pensar como meio, né, como o processo que conduz a esse fim. Sim, perfeito, perfeito. Me parece que em alguns autores, por exemplo, um brasileiro, físico brasileiro, José Leite Lopes, da segunda metade do século XX, passagem da primeira para a segunda, essa ideia de algum modo está presente. A ideia de que a verdade nunca anda sozinha. A verdade odeia a solidão. A verdade é sempre coletiva. Ela tem um caráter público. Ela gosta de andar acompanhada. Então, quando nós elegemos a verdade como um ideal, o que isso significa? Que existem ideais agregados que caminham junto. Justiça. Olha, se eu sou cientista e assumo que o meu objetivo é a busca da verdade, então eu tenho que me comprometer com uma série de outros valores. Publicidade, honestidade, autocrítica, né? Então, o que é uma ciência comprometida com o ideal de verdade? É uma ciência aberta, pública, autocrítica, rigorosa, né? Honesta. E é óbvio que no processo histórico a gente verifica fraudes, engodos, mas a gente não pode confundir fato e valor. É a lei de Hume, não é? O fato de que nós... Do fato, vou repetir fato, né? Do fato de que nós temos um valor, não se segue que esse valor se concretize nas práticas. Nós temos que tomá-lo como um ideal, mas é evidente que no processo histórico esse valor vai sendo esgarçado. No entanto, aquilo nos guia, aquilo nos inspira. Acho que a ideia é essa, a verdade nunca caminha só. Excelente, Vinícius. São tantas coisas que eu vou ficar calado. Eu acho que é só agradecer, né, Vinícius? O tema é muito, né? O tema da verdade, né? O tema da ciência.
não são perguntas, mas assim, eu queria só registrar duas provocações. Não são nem provocações, duas formulações provocativas para o exercício livre de reflexão, a partir assim do que você trouxe, que é o seguinte: tá claríssimo o que você trouxe. São perguntas que eu me faço, tá? Eu, o Wayne, faço a mim. Talvez por certos cuidados metodológicos, a gente acabe sendo um pouco ingênuo, ou tendo posições ingênuas, em relação à técnica e ao instrumento. Isso daria um longo debate, um debate delicadíssimo, porque técnica e instrumentos são instrumentos de morte, mas são também instrumentos de vida, né? Temos visto isso. Mas, assim, então, especialmente nós das ciências humanas, eu acho que tem que se cuidar muito. A gente tem uma perspectiva muito preconceituosa, muito carregada, né, moralmente, disso. São só, assim, né? E uma outra questão, essa é mais radical ainda, que eu vou correr o risco aqui de parecer extremamente conservador, epistemologicamente, é a seguinte: eu acho que a gente deve pensar também essa recusa insistente à factualidade da verdade absoluta. Dizer que a verdade é um ideal não significa que a verdade absoluta não exista, né? Tem eu vou usar um termo do Freud, né? Nós temos, na modernidade, nós temos uma espécie de narcisismo epistemológico que faz equivaler o seguinte: porque eu não posso conhecer, não existe. Não é isso, né? A verdade pode perfeitamente existir absolutamente, nós nunca, né, e sem que nunca possa ser conhecida, né? E o fato de não poder ser conhecido não significa que, bom, ela não existe. Enfim, isso é um tema clássico aí do século XVII. Mas acho que muito machucados pela história, claro, né, tudo isso se justifica, mas de todo modo a gente vê claramente, né, como que essa outra vertente que não é a veritista, agora aqui eu estou me contrapondo um pouco ao Danilo, eu acho que o Danilo tem muita razão em apontar os riscos, né, da soberba da razão, ninguém discorda disso, mas por outro lado, né, o outro lado, esse que se contrapõe ao veritismo, que é o do relativismo, está simplesmente minando a existência democrática, minando a civilização, o valor civilizacional, enfim. Então, quer dizer, veja, né, nós temos um drama enorme, né, para ser pensado, para ser resolvido. Puxa, desculpa, eu tô me alongando aqui. Vinícius, muito obrigado, assim, pela sua contribuição, pela sua, né, paciência de ter estado conosco, né, na segunda não deu certo, você se dispôs novamente a estar conosco hoje. Acho que foi uma experiência muito bonita, muito importante, de pensamento. Talvez eu te abra a palavra só para você fazer um breve comentário final, e aí o Danilo, então, vai te solicitar uma indicação, enfim, por favor. Maravilha. Bom, eu agradeço imensamente, foi uma oportunidade muito enriquecedora, eu sou fã do projeto, eu admiro imensamente iniciativas como essa, eu acredito que a divulgação científica, seja em ciências humanas, sociais ou naturais, é uma tarefa básica nossa, né? Nós temos falhado nisso, nessa interlocução com a sociedade, né? Com esses físicos, filósofos que eu trabalho, né, muitos dos quais eu tenho citado aqui, o que eu verifico é uma espécie de realismo que possui variações, né? Alguns são realistas de entidades, outros são realistas metafísicos, etc, etc. Mas não importa. Para o pensamento realista, grosso modo, existe verdade absoluta. Existe. E o que é a verdade absoluta? É o real tal como ele é. É a própria realidade, né? O que há é uma espécie de distância intransponível, ou a ideia de uma distância intransponível, talvez milimétrica, entre o que nós conhecemos do real e o real tal como ele é, né? É mais ou menos assim, me parece, que esses físicos filósofos pensam, né?
Então, eles não abandonam a ideia de uma verdade absoluta enquanto a própria realidade. Mas é isso, é papo, como se diz no interior de Minas, para mais de metro. Muito obrigado, né? Um abraço para todos vocês e parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Eu gostaria de agradecer também o pessoal aqui dos comentários, o Jefferson, a Sandra, Rafael Guedes, João Ponciano. Eu estou vendo agora aqui que nós teríamos aqui algumas perguntas dos espectadores, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto, né? E quando o papo é bom, a gente sempre fica com aquela sensação de que ele poderia se alongar um pouco mais, né? É sempre assim. E hoje o papo foi desse tipo, sem sombra de dúvidas. Foi uma exposição muito elucidativa, a do Vinícius, e que também trouxe assim, muitas questões para a gente refletir a partir desse nosso encontro hoje. Para finalizar, Vinícius, já é de praxe aqui no nosso programa que nós sempre pedimos para o convidado ou para a convidada que participa conosco uma indicação cultural. Então, nós gostaríamos que você sugerisse para nós algum filme, uma série, um livro, documentário, poema, enfim, qualquer tipo de arte que você possa estar apreciando aí nesse momento de quarentena, enfim, por gentileza. Olha, tem tanta coisa, né? A gente fica um pouco meio perdido. Mas tem um livro, né? O conteúdo já é conhecido do grande público porque rendeu um filme. Mas o livro que eu estou lendo agora, que estou terminando a leitura, é Estrelas Além do Tempo. Não sei se dá para ver. Dá para ver a capa dele, sim. Da Margot Lee Shetterly, que conta a história das cientistas negras na NASA. Ela narra a fundação da NASA nos Estados Unidos e a participação das mulheres negras na corrida espacial. Então, é um livro muito interessante, né? Partindo do pressuposto aqui de que uma dica cultural abarca não somente a ficção, né? Então, esse livro é muito interessante porque trata de ciência, preconceitos, segregação, política, enfim, tudo. Interessantíssimo. Tudo Agradecemos. Foi forte, né? Mas, tudo que eu queria dizer, tudo mais ou menos. Mas excelente. Bom, então eu acho que é isso, né? Mais uma vez, Vinícius, obrigado pela sua participação, obrigado a você que nos acompanhou até agora no Conjectura. Lembrar a todos, né? Nós vamos entrar num breve hiato, então nós vamos dar aí 2 semanas de pausa, finalizando aqui os projetos nesse primeiro semestre, né, de 2020. Nós retornaremos, então, no dia 17 de agosto, com as nossas lives usuais. É possível que nós tenhamos novidades, reformulações, mas então fiquem antenados aí nas nossas redes sociais do Conjectura, que vocês serão atualizados e logo mais estamos de volta. Gostaríamos de desejar a todos e todas um grande abraço, que se cuidem nesse período aí de retorno às atividades, né, por conta da pandemia, enfim, tomem muito cuidado, permaneçam-se saudáveis e sãos, e tenham uma boa quinta-feira, um bom final de semana, e nós nos vemos em breve. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.